As apostas sempre foram, são e serão uma das maiores tentações da sociedade, tanto que é um vício para muitos e entretenimento para outros. O entreter pela adrenalina de saber que você lucra ou perde dentro de algumas horas, minutos ou até segundos é algo que pode mexer com qualquer um, mas craque. E se esse entretenimento fosse fundido com um outro tipo de atração? Bom, a aposta esportiva nada mais é do que isso. Esse ramo do esporte cresceu muito nos últimos anos e tem produzido muitos milionários, assim como muitos falidos, como todo tipo de aposta. Craque, hoje a gente vai fazer um bate-bola sobre como as apostas esportivas se tornaram essa grande tendência no mercado esportivo. Ou melhor, tendência para uns, pandemônio para outros. Nos últimos anos, as apostas esportivas estão em uma alta enorme. Essa crescente, de acordo com a Lance Biz, permite que as casas de apostas e outros grandes componentes desse mercado já comecem a mirar em um faturamento bilionário em 2023. Esse setor, em um insano crescimento, vem dominando o mercado de patrocínios esportivos, mesmo que no Brasil ainda haja uma ausência de regulamentação, por exemplo. A dominância deles se dá principalmente no futebol como um todo. Vamos começar pelo recorte nacional, ou seja, vamos discutir sobre como as apostas crescem no Brasil. Os dados da BNL Data contam que esse segmento, que está buscando um monopólio no patrocínio futebolístico, deve faturar 12 bilhões de reais no Brasil em 2023, o que significa um aumento de 71% em relação aos 7 bilhões de reais feitos por esse segmento em 2020. Em 2022, esse mercado assumiu uma posição mais madura, com maior alcance e competitividade. As plataformas avançaram em eficiência, interatividade e o principal, velocidade e dinamismo nas transações. E muito disso vem do nascimento do Pix. Traduzindo, as transferências basicamente instantâneas permitem saques e depósitos imediatos. E essa citação não é vazia, pois Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte, defende essa posição. É irônico, mas 450 plataformas de apostas esportivas atuam no mercado de um país que não regulamenta essa área. Essa é a situação do Brasil. Essa popularidade é oriunda do marketing e exposição destes serviços para os torcedores. Como eles divulgam? As casas patrocinam e associam suas imagens aos clubes, às competições e aos jogadores. Um grande exemplo foi o Corinthians, que no dia 8 de dezembro fechou uma parceria com a PixBet. Não podemos esquecer que a copinha esteve com a Esportes da Sorte e até o Neymar, o rosto do esporte brasileiro para o planeta inteiro, se tornou um embaixador da Blaze. A problemática da regulamentação das apostas esportivas no Brasil se deve à falta de regras que dizem como podem ou não podem serem comercializadas no país. As casas de plataformas agem embasadas em uma brecha na lei brasileira. A brecha descriminaliza as apostas de cota fixa, que são basicamente um sistema de apostas que define o quanto o apostador pode gerar de rentabilidade caso acerte o que foi apostado bem no momento em que a aposta é efetuada. E esse sistema está presente principalmente instalado na temática esportiva. A questão é que o mesmo texto mencionou que regras deveriam ser estabelecidas no prazo de 2 anos. O texto foi prorrogado e o prazo acabou em dezembro de 2022. Como contingência, as casas de aposta movimentam seus recursos no exterior, então o dinheiro que é movimentado não cria e nem retorna ao Brasil. Traduzindo, as casas de apostas usam o jeitinho brasileiro contra o Brasil. O último grande conglomerado de apostas, por assim dizer, foi a própria Copa do Mundo. N apostas em N jogos da Copa. Existem apostas que ocorreram até mesmo antes do jogo começar. Lá fora, como nos Estados Unidos, 1 a cada 6 americanos e 1/3 dos homens abaixo dos 55 anos praticam esportes. De toda essa quantidade, metade deles acabou por se envolver nas apostas esportivas nos últimos 2 anos. Dessa quantidade, 71% deles aposta ao menos uma vez por semana e 11% aposta diversas vezes ao dia. Bastante, não? Bom, ainda nos Estados Unidos, essa imensa quantidade de apostadores transcresce até as leis do próprio país. A aposta esportiva é ilegal em 1/4 do país, mesmo em estados como a Califórnia e a Flórida.
Agora, mundialmente falando, o lucro não é a única razão das apostas, isso feliz ou infelizmente. Outras razões também foram mencionadas, como a própria emoção de assistir um jogo que de fato vale alguma coisa. E compartilhar esse sentimento de diversão com colegas é algo indescritível de acordo com apostadores. As apostas esportivas não usam do seu marketing para apelar para apenas alguns grupos de consumidores. Elas não possuem filtro. Pessoas com altas rendas e situações estáveis, até desempregados com altas despesas, lidam com jogos de azar no nicho esportivo. O único fator que é filtrado, mas por construção social histórica, é o gênero. 1/3 dos homens da geração Z e X, por exemplo, são apostadores esportivos, enquanto mulheres apostadoras da geração Z não geram uma porcentagem de 2 dígitos. Nem tudo são flores e lucros. Obviamente, esta massa de pessoas engloba os viciados que também crescem excessivamente conforme o mercado cresce de forma excessiva. Um outro grande problema são os resultados manipulados. Você pode até pensar que as casas de apostas se beneficiam com isso, mas não é bem assim. De acordo com a IBIA, International Betting Integrity Association, as operadoras das apostas esportivas online são prejudicadas aos milhões com os resultados manipulados. São aproximadamente 25 milhões de dólares perdidos ao ano com o crime. Isso dá por volta de 131 milhões de reais. Mas as casas de apostas conseguem lidar facilmente com o prejuízo. Mas e você? A manipulação dos resultados gera prejuízo aos apostadores também. Os apostadores comuns acabam tomando grandes danos em suas bancas e situações financeiras pessoais. Isso fomenta uma má imagem de todos os envolvidos, desde as partes que estão jogando até as casas de aposta. Dessa forma, acusações de corrupção são recorrentes contra entidades esportivas, por exemplo. As casas de apostas gastam muito com estudo e análise de preços. A odd das apostas é criada para que o risco da aposta possa ser compensado, mas resultados manipulados quebram completamente esse modelo de segurança. Então as casas de apostas possuem interesse extremo na integridade dos jogos e na incerteza dos resultados. Então elas buscam acabar com os crimes de influência de resultados nas apostas. A mesma IBIA relata 76 casos de apostas suspeitas em 2022. Foram 33 no tênis, 16 no esportes, 13 no futebol, 10 no tênis de mesa e outros 4 casos em outros esportes. A Europa é o grande responsável por essas suspeitas de fraude, já que metade delas ocorreu no continente europeu. Existem alguns casos de suspeitas de manipulação de resultados em 2022 no próprio território brasileiro. Comportamentos suspeitos foram identificados em jogos como 15 de Jaú contra Batatais, Andredina versus Catanduva e Taubaté versus Atibaia. Perceba que a maioria esmagadora, mesmo tirando estes exemplos, são em times interioranos e pequenos, em que a fiscalização beira a inexistência. Mas, felizmente, ainda há modos de investigação destes jogos. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve um dos maiores casos nacionais de fraude. O caso foi descoberto em 2017 em Barra Mansa. O time Barra Mansa disputava a 2ª divisão estadual. No decorrer da competição, o dirigente do time, Lincoln Aguiar, reuniu 8 jogadores para planejar como os resultados seriam traçados. O Barra Mansa perderia de 4 gols de diferença, mas os jogadores negariam e empatariam com o Audax em 1-1. Em sua defesa, o ex-dirigente foi contra a Federação Carioca de Futebol. Não podemos nos esquecer da máfia do apito, que mesmo em 2005 buscou a manipulação de resultados do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Eles buscaram a tentativa de anulação e remarcação de 11 jogos. O árbitro Edson Pereira de Carvalho era o pivô e foi pago para entrar em acordo de favorecimento com um grupo de apostadores. Craque, e aí? Aposta? Se sim, ótimo, mas sempre com responsabilidade, hein? Se lembre que aposta não é investimento. As apostas estão se tornando importantes para os esportes como um todo, principalmente no futebol. É dever dos órgãos criar um espaço agradável para as casas, mas principalmente aos apostadores. E aí, o que achou? Aposto que a odd do nosso vídeo multiplicou seu entendimento sobre o assunto.
Craque, dá aquele apoio de sempre pro canal, com seu like e inscrição. Valeu e até a próxima!